Abre realmente a nossa boca e diz que ama, né? O marido diz que ama a mulher também diz eu te amo. E muitas vezes dizemos também entre nós, entre irmãos, e não devemos dizer isso, com certeza sim. E há verdadeiramente o amor, mas há casos também que há um abismo entre a palavra dita e o gesto, a ação. Mas Jesus não. Jesus, ele não somente disse que amava o homem, que amava os seus, melhor dizendo, a todos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então lá no Calvário ele demonstrou o maior amor, porque ele entregou a sua vida por toda a humanidade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu li nesta noite o texto de Mateus capítulo 14. E li 3 versículos que diz o seguinte: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os textos, ou os versículos lidos nesse texto das Escrituras, faz parte da narrativa de um episódio interessante. Jesus tinha feito um milagre grande, um milagre que chamou a atenção das pessoas, louvado seja o nome do Senhor. É que uma multidão, dezenas ou milhares de pessoas, né? Uma dezena e meia de milhares de pessoas, mais ou menos, tinham sido alimentados. E depois que eles foram alimentados, eles olharam para Jesus e disse: é esse o rei que devia vir o mundo. E quiseram entronizar Jesus como rei dos judeus. É um momento muito, assim, difícil na vida de Jesus. Porque alguém pode dizer assim: mas ele não disse que é o rei dos judeus? Ele não é rei verdadeiramente? Por que ele não aceitou, né, o clamor do povo, aquele momento, né? Porque se fosse hoje, né, a multidão se reunisse: não, você agora vai ser o nosso presidente, nós queremos. A camarada se achava numa altura tamanho, diz: agora é minha vez. Mas Jesus, quando ouviu aquilo ali, despediu a multidão, pegou os discípulos e disse: olha, vocês passam para o outro lado do mar, e ficou só em terra, e subiu ao monte e foi orar. Não foi orar porque alguém ameaçou ele de morte, para Deus livrar ele. Não foi orar porque alguém estava perseguindo ele. Não, ele foi orar porque aquela estratégia era uma estratégia do diabo. Se Jesus tivesse ouvido a multidão naquele momento e sendo entronizado, ele estava exatamente desvirtuando o seu propósito, a sua missão, que era morrer pelos pecadores. O diabo, uma certa feita, quando tentou ele, disse: olha, se tu me adorares, eu vou dar todo o reino desse mundo nas tuas mãos. O diabo já tinha tentado desvirtuar Jesus Cristo da missão dele, oferecendo algo que aos olhos dos homens são irresistível.
E o diabo nunca vai tentar você com uma coisa que seja fraca, que você pode oferecer resistência com muita facilidade. Ele sim vai procurar tentar você dando uma chance, uma oportunidade de ouro, como as pessoas dizem. Mas se você está firme no propósito de Deus, você não vai aceitar, você vai rejeitar, porque é melhor servir a Deus, ser fiel a Deus, do que conquistar esse mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, depois que ele despediu a multidão, estava orando, os discípulos estão lá no barco e começaram a enfrentar uma tempestade. E o Senhor foi ao encontro deles para socorrê-los. E quando ele foi ao encontro do barco onde estavam os discípulos olharam, porque Jesus vinha andando sobre o mar. Tem um cidadão aí na internet que ele está andando sobre o mar, mas aquilo ali é um feitiço, não é um poder de Deus. Aquilo ali é uma espécie de, não tem mágico que ele levita. Pois bem, mas Jesus não, ele andou sobre o mar porque ele tem poder sobre as águas. Ele andou sobre o mar porque ele tem autoridade para fazer isso. Ele não está fazendo por mágica, não está fazendo por ilusionismo. Não, Senhor, ele está fazendo porque ele tem autoridade. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando ele está andando e vai se aproximando, o texto diz, o texto paralelo, que ele faz como que ia passando adiante. E aí, os discípulos, quando viram, disseram, é um fantasma, porque nós vimos alguém andar sobre o mar. E até porque era a 4ª vigília da noite, ainda era escuro, eles não viram que era Jesus. Jesus disse, olha, vocês não temam, vocês olhem para mim, tenham de bom ânimo, que sou eu. Glória seja dada o nome de Jesus. Às vezes a luta é tão grande na vida da gente, que a gente confunde Jesus com um fantasma. Às vezes Jesus está se aproximando da gente para nos salvar, né? Para chegar perto, para ajudar, e a pessoa fica com medo, pensa que é um fantasma. Não temas, diz o Senhor, aleluia, que sou eu, aleluia, tende bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro queria tirar uma dúvida. Será que é mesmo? Será que é ele? Pedro sempre foi aquele indivíduo atrevido. Queria fazer as coisas, até aquele crente que ele ainda não tem firmeza, ainda não está assim muito fundamentado, não está ainda com a raiz bem assim profunda, e já quer pegar o céu com a mão. Tem crente que é assim. Assim era Pedro no início. Aí Jesus disse, vem Pedro. Aí ele desceu, teve coragem. Eu não sei se ele teve fé. Agora que ele teve coragem, teve. Você pode dizer, não, mas se ele não tivesse fé, ele não tinha andado. Não, ele teve coragem, ele ouviu a voz do Senhor e teve coragem. Porque ele desce do barco e começa a andar. Mas aí os ventos fortes começaram, a tempestade não tinha sido acalmada. Jesus estava andando ainda em cima das águas do mar da Galileia, mas a tempestade ainda estava realmente soprando forte, e as ondas também. Aí Pedro, ele nesse momento começa a olhar o perigo. Ele não olha mais Jesus. Ele não vê que ele está obedecendo, está ali junto de Jesus. E quando ele faz isso, ele começa a afundar, vai para o fundo. E começa a clamar, Senhor, socorre-me, porque eu estou perecendo. E Jesus se dirige a ele e, aleluia, diz o texto, glória seja dada o nome do Senhor para todo o sempre. E logo Jesus, estendendo a mão. Jesus não falou, disse, não, volta Pedro para a superfície da água. Não, ele estendeu a mão. É um contato humano, um com o outro, daquele que tem poder para andar sobre as águas do mar, pega
estende a mão, puxa Pedro, né, que já está afundando, ele está indo para baixo, iria morrer. Mas como a gente entende hoje, naquela época não. Se você estivesse lá, você tinha o mesmo entendimento dos outros. Não vai dizer que não. Hoje a gente olha para trás, já aconteceu tudo, é fácil a gente julgar, dizer assim, era assado, Pedro não era para ter medo, era para... Tanta coisa que a gente diz. Mas se você estivesse lá, talvez você fizesse pior. Mas ele estendeu a mão, puxou Pedro e entrou para o barco e logo se fez bonança. E eles adoraram, admirados com o poder de Jesus. Diz, eles realmente adoram e reconhecem Jesus como Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que passagem maravilhosa. É um exemplo para nós. Porque na nossa vida, muitas vezes estamos como Pedro, como os discípulos, né? A gente está assombrado, a gente está vendo fantasma, e às vezes até mesmo quando damos um passo de fé, a gente tem medo e afunda, e pedimos socorro, e o Senhor nos ajuda, e daí por diante. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção é exatamente essa questão, onde diz o texto, louvado seja o nome do Senhor, e Jesus estendendo a mão de Deus. Não foi a mão dos discípulos que Pedro, peraí, a gente vai tentar. Não, foi a mão de Deus. Aleluia, que socorreu. Aleluia, Pedro, na hora mais difícil dele já afundando ali, pediu socorro. Aleluia. Deus estendeu a sua mão. Jesus estende as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino que eu gosto de cantar. Escuta ali o cantor Luiz Eduardo, que ele agora está despontando nesse dom, né? Cada um compartilha o dom que tem com os outros. Todo mundo aqui tem um dom. Quem disser que não tem um dom, eu não vou dizer outra coisa, não, porque pode se chatear, mas todo mundo aqui tem um dom, certo? No mínimo tem um dom. Se você aceitou Jesus, é crente, você tem pelo menos um dom, certo? Nunca diga que eu não tenho dom nenhum, eu não tenho dom nenhum. Tenha cuidado com esse pessoal que diz que não tem dom nenhum, que o dom dele é melhor que os outros. Bom, irmãos, aí tem um hino que diz assim, não sei se vocês já ouviram esse hino, né? Aquele hino, eu acho bonito esse hino, não sei se vocês acham, não somente acham bonito, mas inspirado, né? Eu mesmo que de vez em quando gosto de cantar ele. Ó, eu estou saindo já para dar para ele. Porque cantar na frente de cantor é uma coisa séria, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar somente o coro, porque realmente é o que chama a atenção assim, né? Quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Mas é o que eu queria. Quando ele estendeu a sua mão para mim, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois estou liberto do perigo e do mal, desde que estender sua mão para mim. Aleluia, feliz é a pessoa que Deus estende a mão para ele ou para ela, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia lá, no capítulo 10 de Romanos, ela diz o seguinte, que Deus
Aleluia. Disse o profeta Isaías, contra o próprio povo que Deus constituiu povo seu. Diz que todos os dias Deus estendeu a sua mão para um povo rebelde e contradizente. Já pensou? Mas a mão de Deus estava sobre aquele povo para abençoar. Eles não reconheceram. E eu quero nesta noite dizer a você que mesmo que você não sirva a Deus, mesmo que você não reconheça a bondade de Deus, você tem que reconhecer uma coisa, que todos os dias Ele estende a mão para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estive agora à tarde ali na casa da irmã Luciana, visitando o esposo dela. Grande Deus. E a gente vê uma coisa assim, né? Um acidente é uma coisa boa. Um acidente, a gente pode dizer, é um acidente grave, que foi um livramento de Deus. A gente parece que não percebe que ali tem um livramento, ali tem uma proteção, que a mão de Deus está. Mas quando aquele cidadão, quando se relata como aconteceu e como Deus proveu todas as coisas para poder socorrer ele, só a mão de Deus, louvado seja o nome do Senhor, estando naquele negócio. Deus, Ele cuida. Aleluia. A gente precisa olhar para Deus e ver que Ele está com a sua mão estendida. Agora, a gente tem que fazer o jeito de sempre a mão de Deus permanecer estendida para nós. Porque também se a mão de Deus for contra nós, ninguém vai poder, aleluia, escapar. Quando Deus decide estender as mãos contra uma pessoa, ai daquela pessoa. A não ser que aquela pessoa se converta verdadeiramente, se volte para o Senhor, se humilhe, entre no caminho, que siga a palavra de Deus, realmente com o coração contrito, com humilhação diante do Senhor, aí Deus muda de atitude. Deus não se arrepende, muda de atitude, certo? Por que Deus muda de atitude? Porque quando o indivíduo se arrepende, Deus, a justiça de Deus exige que ele perdoe. Aleluia. Deus não é eu e você não. Que quando a pessoa faz uma coisa contra mim, eu fico irado, eu não quero perdoar, não tem jeito, eu tenho que... Não, senhor, não, senhora. Deus, se a pessoa se humilhar, se a pessoa, ele diante de Deus, ele começar a se arrepender dos seus pecados, mudar a sua atitude, pedir perdão a Deus, se humilhar, Deus, ele perdoa, ele apaga, esquece propositalmente e enche aquela pessoa de graça de novo e renova ela, e ela começa a ter comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E é assim que a gente deve agir. Assim ele fez comigo, né? Como Deus age. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jeremias, no capítulo e versículo 3, diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Glória a Deus. Num momento difícil de Israel, estavam no cativeiro babilônico. Estavam lá. O próprio Ezequiel também. Mas mesmo no cativeiro, a mão de Deus estava sobre ele. E não era para amaldiçoar, não. Era para abençoar, para proteger, para guardar, para dar autoridade para Ezequiel. Aleluia. Desenvolver o seu ministério profético no meio de um povo rebelde. Aleluia. Povo que não queria, aleluia, seguir ao Senhor. Mas Deus disse, olha, aleluia, Ezequiel, fala a esse povo, que queira ele ouvir ou não, mas não deixe de falar a esse povo. Glória seja dada o nome do Senhor. E aquela autoridade foi muito grande sobre Ezequiel, porque a mão do Senhor estava sobre ele. E Deus deu visão a Ezequiel tão grande que era necessário, sim, a mão de Deus ser sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque eram coisas tremendas, visões que outros profetas não tiveram, mas ele viu, aleluia, a manifestação da glória de Deus, o trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era preciso a mão de Deus estar sobre ele também.
Porque tem pessoal aí que vê tanta coisa, mas parece que ele já é de lá, já está com o corpo glorioso, ele não sente nem nada. Vê assim com a maior facilidade do mundo. Deus falou comigo, eu vi Deus. Assim como que me viu durante o dia também. Tem uma coisa errada aí. Glória a Deus. Mas eu quero finalizar com o que diz Isaías, no capítulo 59. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a mão do Senhor não está encolhida. Aleluia. Para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir. E isso se cumpriu literalmente na vida de Pedro. Aleluia. Quando ele começou a afundar, glória a Deus, ele gritou. Os ouvidos de Jesus não estavam agravados, não estava tapado para não ouvir, certo? O ouvido de Jesus estava bem aberto, louvado seja o nome do Senhor. E a mão de Jesus não estava mirrada, encolhida assim, que ele não podia estender. Ele estendeu a mão e pegou Pedro pela mão e sustentou Pedro no meio daquele perigo de vento, de ondas fortes e de afundar no mar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a mão do Senhor não está encolhida. Aleluia. E nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir. Não está encolhida que não possa salvar. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando vier na nossa vida o vento forte, as ondas encapeladas, eu já vi assim, não de perto, mas tem umas ondas enormes, as ondas de tsunami, que quando vem, devasta tudo que tiver pela frente destrói. Vocês imaginam, né? Aí, o que acontece? Na vida da gente, às vezes, a gente vê isso. Vem um problema tão grande que a gente vê, o mar vai me engolir dessa vez. A onda vai me levar. Vai me quebrar todinho essa onda. Olha essa tempestade, esse vento, ele vai me lançar fora. Ele vai me destroçar. Vocês já viram aqueles ventos fortes que pega até carro assim e sacode no ar? O carro para ele é meio com uma folha de papel. Às vezes na vida da gente a gente passa por isso. Mas tem uma coisa: se nós estivermos debaixo da mão poderosa do Senhor, aleluia, a onda não vai matar a gente, não vai nos afogar, o vento não vai derrubar a gente, não vai lançar fora, não vai despedaçar, porque a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para você, aleluia, aleluia. O seu ouvido está bem aberto para ouvir o seu clamor. Quando você pedir para o seu socorro, ele vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. Jesus, glória a Deus. É verdade, Senhor. Bendito seja o nome Glória ao do teu Senhor. nome, Jesus. Aleluia. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A Bíblia diz que Deus tirou o seu povo com mão forte lá do Egito. Vocês já imaginaram, né, como foi forte a mão de Deus? É Jeová da providência. Um homem dominador de todo mundo naquela época, que era Faraó. Eita Deus grande, aleluia. Moisés não fazia sentido. Irmão, olha, Deus manda a gente fazer cada coisa que não faz sentido. É verdade. Entenda o que eu vou dizer. Só uma pessoa sem juízo mandava fazer um negócio daquele. Não estou dizendo Deus sem juízo, Deus, eu sou doido não. Estou dizendo, só um homem sem juízo. Deus manda fazer porque ele sabe o que faz. Agora um homem não. Ele só não tem juízo. Quase 2 milhões de pessoas dentro de uma nação como escravo, e você chegar diante daquele soberano que mandava no mundo inteiro, quanto mais ali onde eles já estavam, os escravos. Olha, Deus mandou dizer que você desse ordem para esse povo daí tudo sair para adorar ele no deserto.
escravo que vai para a estrada, está já caminho solto, fora de toda a guarda, de toda a opressão, que quer voltar mais? Quer não. E 2 milhões de pessoas faziam uma guerra que acabava com muita gente, era um prejuízo muito grande no Egito. Então não tinha como o faraó dizer assim, não, vá, tudo bem, está aqui. É quanto? 2 milhões, só isso, pode ir. 2 milhões de pessoas, acho que o Rio Grande do Norte, acho que nem não tem, se tem, não sei. Mas até há pouco tempo não tinha. A população do Rio Grande do Norte todinha dentro de um país. E observe, Deus manda ele falar. Deus sabia que Faraó não ia permitir. Por isso que Deus preparou 10 pragas. Cada uma pior do que a outra. E a última era um prejuízo para a família, para o trono, porque ia ficar sem sucessor. Tem a questão que cada praga daquela era sobre um Deus lá também, para mostrar que não existe outro Deus aqui na terra, só existe um que se chama Jeová dos Exércitos, o Senhor Jeová. Mas Deus, com a mão forte, ele tirou o povo de lá, arrancou o povo. E é onde eu quero encerrar a mensagem nesta noite. Glória a Deus. As pessoas pensam que se libertar do pecado é coisa fácil. Eu já ouvi muita gente dizer assim, deixar de beber é só ter vergonha na cara. É nada. Não. Deixar de fumar é só ter vergonha na cara e deixar. Deixa não. Nunca. Deixar de se prostituir é só o camarada se endireitar. É que é pior. E assim são outros pecados. É como Israel no Egito. Quem está no pecado é como Israel no Egito. Está debaixo de ordem. É escravo do pecado. É servo do diabo. E não tem como se livrar. É impossível. Aleluia. E eu gostaria que você soubesse nesta noite que só Jesus, com a mão forte, é que pode arrancar você do pecado, libertar você do pecado, tirar da escravidão do pecado e do jugo do diabo e trazer para ele, lhe livrando e dando liberdade. Glória seja dada o nome do Senhor. E isso ele fez com mão forte. Lá na cruz do Calvário, ele abriu os braços, entregou a sua vida, suportou tudo, aleluia, mas não desistiu do propósito, aleluia, de nos arrancar das trevas do pecado, do domínio do diabo e nos dar liberdade para servi-lo, porque só a mão forte de Jesus pode arrancar o homem do pecado. Aleluia! Muito obrigado, obrigado, Jesus. Glória seja dado o nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, ele pela arrancou. verdade. Não foi você que escolheu a ele, não. Aleluia, foi ele que escolheu você. Ele arrancou do mundo com mão forte. Considere isso. Não pare, não desanima, não desista. Prossiga, porque tem uma mão forte, aleluia, lhe sustentando até o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. E eu quero nesta noite convidar você que está a ouvir esse serviço de som. Você pode estar como Pedro, afundando no mar desta vida. Pode estar como Pedro, sentindo os ventos fortes, querendo sacudir você no chão, destroçar, destruir. Você pode estar sentindo as ondas fortes batendo em você. Mas eu digo uma coisa, faça como Pedro fez. Aleluia. Ele clamou. Peça socorro a Deus nesta noite. Aleluia. Que a mão forte de Jesus vai se estender e arrancar você, aleluia, libertar você, lhe dar salvação, vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Amém, glória a Deus. Onde tem uma pessoa nesta noite que quer receber este homem da mão forte, aleluia, chamado Jesus. Onde está uma pessoa nesta noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador?
Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus? Você no seu lar mesmo pode entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Se arrependa dos seus pecados, se humilhe diante dele. Faça como Pedro, diga: socorre-me, Senhor, porque eu estou perecendo. Glória seja a Deus. Grande Deus, aleluia. E reafirmo mais uma vez que a mão forte vai te sustentar. Aleluia. Não é a mão de homem nenhum, não. Não, Senhor, é a mão forte do Senhor que vai lhe sustentar, vai segurar você, vai lhe levantar e fazer você andar sobre as águas. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero apenas aqui lembrar que amanhã nós temos a consagração de 7 às 8 horas da manhã. À noite, círculo de oração de senhoras e de jovens. Amém? E vamos continuar orando pelo pai do nosso pastor supervisor do campo, pastor Jeremias, o pai dele, que se encontra ainda em estado grave. E a oração é aquela: Jesus, ele tudo pode, mas que ele faça a sua vontade. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra bonita. Deus seja louvado, meus amados irmãos, por esta